O STF deu mais uma traulatada no Elon Musk ao referendar na primeira turma as decisões do Alexandre de Moraes sobre o bloqueio correto a respeito da rede social do empresário. Só que o STF e uma parcela considerável da sociedade ainda não conseguiram compreender qual é a real discussão. Porque saiu uma reportagem hoje dizendo que o STF acredita que o Elon Musk está fazendo pressão para beneficiar os condenados do 8 de janeiro. O Elon Musk está fazendo uma pressão política para melar as decisões do Supremo. E não tem absolutamente nada a ver com 8 de janeiro, com Bolsonaro, nada. O Elon Musk está interessado em menos regulamentação. E quando eu falo menos regulamentação, também não tem nada a ver com rede social. O que ele quer são benefícios fiscais, benefícios para as empresas dele. Tanto que o governo brasileiro começou uma discussão no final de semana sobre taxar as Big Techs. E também vai propor uma taxação na OCDE de 15% contra empresas multinacionais, incluindo as Big Techs. É contra isso que o Elon Musk está se posicionando. Nós temos que entender a real discussão. E eu quero que você coloque nos comentários 2 pontos importantes. O que você acha da posição do STF? Foi correta? E qual é, na sua opinião, o objetivo do Elon Musk? Deixe nos comentários, deixa o like se você gostou da punição e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes, como você ficou sabendo, acabou dando um parecer contra o Elon Musk e suspendeu, bloqueou a rede social dele aqui no Brasil. Uma decisão correta porque a rede social estava completamente fora das normas brasileiras. E se você quer atuar dentro do Brasil, você tem que estar dentro das normas. A primeira turma do STF acabou dando um parecer favorável ao Alexandre de Moraes. O que é a primeira turma do STF? O STF tem 2 turmas, tem 2 divisões. A primeira turma e a segunda turma. O que isso significa? É para casos menores, de nem tanta complexidade assim, que não precisa de toda a votação dos 11 ministros, você consegue dividir e acelerar as votações e as decisões do tribunal. Por isso acelera o nosso processo jurídico. Então a primeira turma, ela votou favorável ao Alexandre de Moraes e manteve a suspensão da rede social do Elon Musk no Brasil. Mais uma paulada que o Elon Musk leva das nossas instituições, uma paulada bastante correta. O problema é que a interpretação do STF sobre a situação está errada. Segundo informações da Bela Megali do O Globo, o STF acredita que o Elon Musk não vai arrefecer da posição dele, e não vai mesmo. Só que o STF acha que o Elon Musk ele está fazendo esse cabo de guerra porque, como ele é voltado ou alinhado à extrema-direita, ele está querendo fazer acenos políticos para minar as decisões do STF a respeito do 8 de janeiro e também do TSE. Talvez contra o Bolsonaro. E essa interpretação do judiciário está completamente errada. Errada. E é claro que os ministros do STF estão se baseando, muito possivelmente, com as análises que os comentaristas políticos estão fazendo também. E todos eles estão errados, ou uma parte considerável. O Conrado Hübner, que é professor da Universidade de São Paulo, até comentei o texto dele no fim de semana, totalmente alienado da discussão. Ele está achando que é uma questão de liberdade de expressão, de democracia, e não é. Não é. O que está em discussão não é algo simplesmente no Brasil, mas algo no mundo todo. Principalmente o que nós vemos aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. As grandes empresas de tecnologia adquiriram tamanha força devido à sua amplitude e à quantidade de usuários em todos os países que eles têm condições de peitar os países, peitar governos inteiros para cobrar menos regulamentação. E não é regulamentação a respeito de liberdade de expressão. É cobrar menos regulamentação tributária, menos regulamentação trabalhista e principalmente contra a formação de monopólios e oligopólios. O que é o monopólio? É quando você tem uma empresa detentora de tudo. Por exemplo, hoje, você e eu possivelmente usamos o mesmo buscador na internet. Nós usamos o mesmo aplicativo de disparo de mensagens. Ah, mas nos Estados Unidos eles usam outros, eles usam o Messenger, mas o Messenger também é do Zuckerberg. O Zap é também. Então você começa a ter um poder imenso na mão dessas pessoas e essas pessoas conseguem pressionar os governos para não terem, vou nem dizer fiscalização, tributação, por exemplo. Porque quando você tira o escritório do país, como o Elon Musk fez, você tem redução de custo.
E se você tem redução de custo, você aumenta o lucro das empresas. Então há essa disputa entre governos, entre plataformas que querem melhores condições para terem barreiras protecionistas ou barreiras a novos entrantes, porque eles têm muito dinheiro, eles vão lá e conseguem comprar os concorrentes, como no caso o Zuckerberg fez com o Insta, e agora, qual que é a concorrência do Facebook? Não existe concorrência. Então essa é a grande discussão que nós estamos tendo aqui também no Brasil. E isso influencia diretamente e está ligado à campanha dos Estados Unidos. Porque o governo Joe Biden começou a propor regulamentação, taxação, leis contra a formação de monopólios. O principal buscador, que é o proprietário da nossa plataforma, foi multado lá nos Estados Unidos. Tudo isso pelo governo Joe Biden. Só que o governo Donald Trump, ou a candidatura do Trump, não pode entrar de cabeça nessa discussão. Porque o vice do Donald Trump, o J.D. Vance, ele acaba, de certo ponto, defendendo as ideias democratas a respeito das Big Techs. Então, o que o Trump faz? Acenos via Elon Musk, a ponto de sugerir que o Elon Musk vai integrar o seu governo. Vai ser um de seus conselheiros. E essa discussão aqui no Brasil do Elon Musk botando queda de braço, ou fazendo uma queda de braço com o governo brasileiro, repercute nos Estados Unidos, repercute no mundo todo. E todo mundo tá de olho nessa discussão. Só que qual é o objetivo do Musk? O que ele quer, na verdade? O Musk, ele usa a rede social dele para conseguir algum tipo de benefício. Pode ser um benefício oculto que nós não sabemos, pode ser até mesmo para Starlink, que é a internet via satélite dele. O que ele quer, por exemplo, no caso da Starlink? Ele quer conseguir distribuir internet para toda a Amazônia. Como o Brasil é um país que tem uma população muito grande, mesmo na Amazônia, que é baixa, tem uma baixa densidade populacional, já é muita gente. Então, se ele conseguir, principalmente em área, olha, eu estou oferecendo internet para toda a Amazônia. Cara, a Amazônia, se você pega, é maior que a Alemanha, a Amazônia brasileira. Você deve botar a Alemanha, a França, talvez até Portugal ali, e não cabe. É maior do que quase metade da Europa. Então, ó, a Starlink, a empresa do Elon Musk, está distribuindo para uma área do tamanho da Amazônia. Qual que é a área de vários países da Europa? Então isso gera notícia positiva. Notícia positiva favorece o quê? A especulação financeira. As ações das empresas do Musk valorizam e ele ganha mais dinheiro. Então esse é o interesse do Musk. Pressionar para ter aumento da sua especulação para ficar ainda mais rico com a valorização das ações. Se as pessoas não entenderem essa discussão, elas não vão entender o que está acontecendo, vão achar que é liberdade de expressão. E aí entra o Fernando Haddad, no final de semana, falando sobre tributação das Big Techs. O Fernando Haddad levou para o Legislativo, no final de agosto, a proposta para o orçamento de 2025. Caso haja uma frustração das receitas, o que o Haddad pode fazer? Discutindo com o Legislativo, taxação das empresas de tecnologia. Taxação das Big Techs. É contra isso que o Elon Musk está batalhando, está enfrentando. E o Haddad também quer levar para a OCDE qual discussão? Taxação de 15% para empresas multinacionais, incluindo as Big Techs. O Musk, Zuckerberg e os outros das maiores empresas de tecnologia, o que eles buscam? Menos tributação, menos regulamentação, mais vantagens contra os seus concorrentes. É isso que está em jogo. Esse é o jogo verdadeiro. E não questõezinhas de liberdade de expressão. Ninguém se importa com liberdade de expressão. É fácil lidar com isso. É só botar bots, é só colocar ali, para você detectar via inteligência. Você consegue. Essa não é a questão. A questão é aumento de poder dentro do capitalismo. Criação de barreiras, dificuldades para os seus adversários, para os seus concorrentes e melhores condições para os seus próprios negócios.